Então, observem aqui a primeira parte, que vai dos versículos 1 ao 7, vimos que é composta por uma introdução que vai dos versículos 1 ao 3 e que serve também como introdução geral a todo o capítulo. Inclusive, temos aqui, nessa parte, aquilo que muitos consideram a definição por excelência da fé. Dos versículos 4 ao 7, então, nós temos alguns exemplos de antes do dilúvio. E são colocados, então, 3 personagens, 4 exemplos tirados desse período: Abel, Enoque e Noé. Vimos, então, que Enoque fica nessa parte central, como estão vendo aqui. E Enoque é acompanhado de uma explicação, lá no versículo 6, quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nessa primeira parte, essa explicação se torna a mais importante. E Abel, tendo oferecido, é contraposto a Noé, tendo sido divinamente avisado. E é por isso que eu coloquei aqui A e A linha. Esse B vocês já vão entender daqui a pouco. Então, agora, hoje, nós vamos estudar a segunda parte, que pega os versículos 8 ao 22. Essa segunda parte, ela vai falar dos patriarcas, em especial sobre Abraão. Isso porque Abraão, ele é compreendido como o maior exemplo de fé que já existiu. Ele é colocado como o pai da fé. E Abraão é tão importante que ele vai ser colocado 2 vezes, vejam aqui, A e A linha, e no meio você tem uma explicação dos versículos 13 ao 16. Da mesma forma que essa explicação aqui em cima foi a primordial na primeira parte, essa segunda explicação vai ser a primordial, a principal, nessa segunda parte. E veremos nos estudos subsequentes, mais exatamente no último, que essa explicação, na verdade, vai se tornar a mais importante, a parte central de todo o capítulo. Então, Abraão, ele é mencionado nos versículos 8 ao 12, você tem uma explicação do versículo 13 ao 16, que, portanto, é a parte central, que é o mais importante nessa segunda parte, e depois volta a falar de Abraão no versículo 17 ao 19. Encerra-se, como se fosse uma conclusão dessa segunda parte, falando de Isaac, Jacó e José. Agora vocês conseguem entender por que essa letra B entre parênteses que eu coloquei aqui em cima, no versículo 7. Na primeira parte, Noé, sendo divinamente avisado, é como se estivesse concluindo essa primeira parte. E agora, aqui, por isso que eu coloquei belinha, pela fé, Isaac, Jacó e José foram avisados acerca do futuro. Então, faz essa comparação entre o final da primeira parte e o final da segunda parte. Então, vamos ao versículo 8. Em que nos diz assim: o versículo 8 que se torna o início dessa segunda parte.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aqui nós temos um relato lá de Gênesis capítulo 12, quando fala da chamada de Abraão. Então, Gênesis capítulo 12, no primeiro versículo, ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí no versículo 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Então, no versículo 4, assim partiu Abrão. E é justamente isso que é comentado aqui, no versículo de número 8. Que pela fé Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Essa explicação você encontra também lá em Neemias, no capítulo 8. Neemias, no capítulo 9, versículo 7. Tu és Senhor, ó Deus, que elegeste Abraão, eu tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, para dares a sua semente. E confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Isaías 51, versículo 2, também fala isso. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei, eu o multipliquei. O versículo 9 dará continuidade. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, aqui no versículo 9, nós temos o motivo da peregrinação, que é uma característica importante em Abraão. Então, lá em Gênesis 17, versículo 8, e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Então vejam aqui, peregrinações. Essa palavra vai ser constante na história de Abraão. Eu lembro de uma revista antiga de escola dominical que até pontuava isso. 3 elementos constantes na vida de Abraão: as peregrinações, o altar e as cabanas, que são descritas lá em Hebreus 11, 9. Voltando agora para o versículo 9. Depois, no versículo 10, explica: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor
é Deus. A cidade que não tem fundamento, a cidade que tem fundamentos. Isso é bem interessante de ser analisado. Isso vai aparecer dentro da própria carta, lá em Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A cidade do Deus vivo, que é também descrita como a Jerusalém celestial, que é contraposta à Jerusalém terrena. Briga-se tanto pela Jerusalém terrena, mas o que Deus fala aqui é que nós aguardamos essa cidade celestial. No versículo 10, então, você encontra também, lá em Filipenses 3:20, que é uma das declarações clássicas de Paulo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele continua no versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade. É interessante que aqui no texto grego, na língua original, aparece cidadania. Mas o conceito de cidadania que foi inventado pelos gregos, ele está inteiramente atrelado à existência de uma cidade, que eles chamavam de polis. Daqui, a palavra que está em Filipenses 3:20, politeuma, que no grego secular também veio a significar república. Ainda sobre o versículo 10, Isaías 14:32. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. E ainda, 2 Coríntios 5:1. É também uma das afirmações clássicas de Paulo. Porque sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Então veja, uma casa não feita por mãos. Versículo de número 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. No versículo 12, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como areia inumerável que está na praia do mar. Então, aqui no versículo 11, está se falando de Sara. Então, lá em Gênesis 17, lemos. E fala também dessa impossibilidade aos olhos humanos dele ainda conceder um filho aos 100 anos de idade. E é por isso que lá no versículo 12 fala do amortecimento. Versículo 17, Gênesis 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então, os dois, na verdade, estavam numa idade bem avançada para se ter filhos. E no versículo 18, e disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto.
E no versículo 19: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Fala-se especificamente de Sara, mais lá na frente, no capítulo 19 de Gênesis. Perdão, no capítulo 18, Gênesis capítulo 18, no versículo 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Veja o versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Versículo 15, Gênesis 18, 15. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. Observe aqui que Sara começa tendo uma atitude totalmente oposta à de Abraão. Ela demonstrou uma total falta de fé. De tal maneira que Deus a repreende aqui no versículo 13. Por que se riu Sara, dizendo? E no versículo 15, Abraão ele confirma isso. Mas Sara procura se justificar. E, à luz do que nós lemos lá em Hebreus, ela teria se arrependido rapidamente. Sara negou, dizendo: Não me ri. Então, ela começa tentando se justificar e até mentindo. Duas atitudes reprováveis. Mas aqui diz que porquanto temeu. Isso pode ter gerado automaticamente, logo em seguida, um possível arrependimento. Fato é que lá no versículo 11, Hebreus 11, 11, diz que Sara não somente recebeu a virtude de conceber, mas ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, essa afirmação aqui em Hebreus faz-nos entender que ali houve um arrependimento imediato da parte de Sara. Aqui no versículo 12, esse tema do amortecido, daquele que estaria impossibilitado de conceber, ele é resgatado lá em Romanos 4:12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Lá no versículo, ainda no versículo 12, o tema das estrelas do céu e da areia do mar. Isso vai ser bem explorado no Antigo Testamento. Começa lá em Gênesis 15, no versículo 5. Então o levou fora e disse: Olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Isso vai aparecer também em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 10. Isso já com Moisés, falando dessa promessa feita a Abraão lá atrás.
O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. E eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Neemias 9, 23. Neemias, capítulo 9, versículo 23. E multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para a possuírem. Então, isso está lembrando essa promessa feita lá em Gênesis, que ela vai ser até repetida em muitos outros lugares. Gênesis, capítulo 22, versículo 17, que é de onde, literalmente, é tirada essa expressão. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Agora, é interessante uma comparação que é feita entre Isaías 10:12 e Romanos 9:27. Vamos ler Isaías 10, versículo 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Isso vai ser comparado lá com Romanos 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Isso é bem interessante. Então, isso pode ser visto também lá em Isaías, capítulo 1, no versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Esse tema do remanescente, ele é bem recorrente nos profetas, em que diz que é um remanescente que será preservado, é um remanescente que será fiel. E Romanos 9, 27 está dizendo, então, que esse remanescente somos nós. É isso que está sendo dito aqui em Romanos 9, 27. É o remanescente que será salvo. Então, mostra que não basta ser israelita. Da mesma forma que nós podemos dizer que não basta hoje ter um cartão de membro, dizer que é cristão, é preciso ser alguém sincero e fiel. Então, lá, Isaías capítulo 10, versículo 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Então, voltando aqui a falar acerca dessa primeira parte, dessa primeira divisão da segunda parte, essa primeira divisão, que vai do versículo 8 ao 12, observem que ela também tem 3 vezes a expressão pela fé. Nós vamos encontrar muitas e muitas vezes essa divisão tríplice, que é uma divisão preferida em muitos textos da Bíblia. Então, no versículo 8, pela fé, no versículo 9, pela fé, e no versículo 11, pela fé. Pela fé, Abraão sendo chamado, no versículo 8, vai corresponder pela fé também a mesma Sara,
recebeu a virtude. Isso mostra como a esposa ela está acompanhando, aprendendo com a fé de Abraão. Agora, no centro, você tem o quê? Aqui no versículo 9. Sempre que você tem esse tipo de exposição, na maioria das vezes, a parte central é a principal. Então, aqui no centro dessa primeira divisão, que vai do versículo 8 ao 12, a parte central está aqui no versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa. Essa terra da promessa não é para os cristãos a Jerusalém terrena. Muitos têm o sonho de visitar a Jerusalém terrena. Eu mesmo tenho esse desejo, né, no meu coração de um dia conhecer a Jerusalém terrena, mas o que está sendo enfatizado aqui, que eu sublinhei, essa terra da promessa é a cidade celestial, é a pátria celestial, como nós vimos em outros versículos. E dentro da própria carta aos Hebreus, lá na frente em Hebreus 12, 22. Vale até a pena repetir, né? Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Terminada essa primeira divisão, nós vamos ter agora o centro dessa segunda parte, que consta de uma explicação, que vai do versículo 13 ao 16. Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16. Vocês podem perceber que aqui é como se fosse uma conclusão para tudo o que é dito no capítulo 11. E alguém pode perguntar, mas por que não foi colocado no final? Porque isso aqui é o que alguns estudiosos chamam de retórica bíblica, pela qual a parte principal, primordial, se coloca no centro e não no final, como nós faríamos naturalmente, na nossa maneira, digamos assim, ocidental de pensar. Então, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aqui, alguns detalhes interessantes a serem observados. No versículo 15, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Aí no versículo 16, mas agora desejam uma melhor. Segundo muitos estudiosos, essa carta teria sido escrita, provavelmente, depois da destruição do templo e até de um momento em que Jerusalém estava em ruínas, quando os romanos invadiram. A guerra, né, que houve entre os judeus e os romanos do ano 66 ao 70. E aqui ele está chamando a atenção que muitos judeus, lembrando aquilo que nós falamos lá no primeiro estudo, quando começamos esse estudo sobre Hebreus 11, que uma das hipóteses levantadas é que essa carta foi escrita a judeus convertidos ao cristianismo.
E esses cristãos ainda estão impregnados dessa cultura judaica e alguns talvez estejam até pensando em retornar à fé judaica e estão com saudades da Jerusalém terrena, uma cidade que nessa época está em ruínas. Inclusive, algo que poucos sabem, desse período até a época do imperador Constantino, quase 300 anos depois, Jerusalém oficialmente deixa de existir. Ela é reconstruída com outro nome, a Aélia Capitolina. Então, na verdade, a cidade de Jerusalém, a terrena, ela oficialmente, para os romanos, nem existe nessa época mais. E aqui o escritor aos Hebreus quer mostrar que precisa desejar uma melhor, uma cidade que nunca corre risco de ser destruída, que é essa celestial. Que não precisa ter saudades, lembrar dessa Jerusalém terrena. E aqui volta, né, a esse tema de porque isso, os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. Os judeus dessa época, incluindo esses judeus, esses prováveis judeus convertidos, eles estão sem um lar para morar. Eles estão fora da terra prometida. Então isso causou uma crise de fé muito grande na época. Porque muitos se perguntavam, onde estão as promessas de Deus? Mas aí é quando aqui se insiste no tema dessa pátria superior, dessa cidade superior melhor. Então, aqui do versículo 13 ao 16, é o central dessa segunda parte. E quando estivermos terminando esse estudo sobre Hebreus no capítulo 11, vamos voltar a mostrar que é a parte central de todo o capítulo. É interessante que muito se fala no versículo 1, no versículo 6, e esses versículos ficam quase que praticamente esquecidos e são reputados aqui como os mais importantes. Agora, no versículo 17 ao 19, volta a falar de Abraão. Então, deixa eu só mostrar novamente aqui em cima. Então, você tem um enquadramento. Pela fé, Abraão e Sara obedeceram, versículos 8 ao 12. Agora, volta, que eu chamo de a linha. Pela fé, Abraão ofereceu, versículos 17 ao 19. E aqui no centro, que eu marco, portanto, com esse X, vem a explicação. Isso é chamado de quiasmo. Isso é um recurso literário muito utilizado no Antigo Testamento. E já foi até identificado no Novo Testamento também. Já que os escritores do Novo Testamento, mesmo escrevendo em grego, eles são escritores impregnados da cultura judaica. É o caso do escritor aos Hebreus. Lembre do que nós falamos. Não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Dizem que provavelmente não era um judeu, ou pelo menos não era um judeu de nascimento, mas ele conhece bem a cultura judaica. Talvez seja um judeu helenista, ou seja, um judeu, mas que a sua língua materna é o grego. Então, voltando ali para os versículos 17 ao 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência.
considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E no versículo 19, e daí também, em figura, ele o recobrou. Então, vamos falar um pouquinho desses versículos. Então, no versículo 17, está falando da prova pela qual Abraão passou, que inclusive é muito falado, é uma das passagens mais conhecidas lá em Gênesis, no capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. É interessante que lá em 2 Crônicas, no capítulo 3, versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, afirma que Moriá é um dos montes nos quais Jerusalém ela está construída. Então, 2 Crônicas 3:1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ilha de Ornã, o Jebuseu. E é por isso que esse detalhe é importante. Abraão ele vai passar por esse teste de quase oferecer seu filho Isaque, no lugar aonde quase 1000 anos depois será construída a cidade de Jerusalém. Esse tema da prova, ele sempre vai ser colocado na Bíblia. Deuteronômio 8, versículo 2, fala sobre isso também. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Provérbios 17, no versículo 3. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Provérbios 17, versículo 3. Então, esse tema da prova, ele surge constantemente. Tiago, ele faz apenas uma ponderação. Tiago faz apenas um esclarecimento. Nós vamos ler sobre isso lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 21. Tiago, capítulo 2, no versículo 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé operou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Esse tema de Abraão ser chamado de amigo de Deus, nós encontramos lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então, isso é um tema bem interessante. Abraão, ele chega a ser chamado de amigo de Deus.
Agora, ainda aqui em Tiago, nós também vamos ler no primeiro capítulo, no versículo 1, Tiago, capítulo 1, no versículo 13. Está dando um esclarecimento acerca dessa questão da tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Lá no Antigo Testamento, Gênesis 22, usa a palavra tentar, dando a impressão que é a mesma palavra. Mas aqui no texto hebraico é utilizado uma palavra diferente. Aqui, a melhor tradução seria provar. Abraão, ele foi provado na sua fé. Por isso que lá na frente, Gênesis, capítulo 22, lá no versículo 11. Lê a partir do versículo 10, que vai dar o contexto. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Deus não se compraz de sacrifícios humanos. Deus não deixaria que Abraão matasse o seu próprio filho. Aqui, a fé de Abraão, ela foi posta em prova. E é por isso que no momento crucial, o anjo brada do céu e impede que ele consuma aquele fato. Agora, isso vai se tornar um tema recorrente. Essa fé de Abraão. E aquela é considerada a prova crucial, e por isso que ele é considerado o pai da fé. No versículo 18, em Isaac será chamada a tua descendência, é uma citação de Gênesis 17 e 19. Gênesis 17, 19. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Abre parênteses. Abraão tivera outro filho, não com Sara, mas com a sua escrava Agar. Aí ele diz no versículo 20, e quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Ismael, ele é o patriarca, digamos assim, o antepassado dos árabes. E muitos teólogos entendem, então, que aqui está falando de uma bênção prometida aos árabes. Que será uma grande nação, isso não se duvida. Então, vários países, todos os países do norte da África, muitos países do Oriente Médio, têm essa cultura árabe. Até o Egito, que tem uma cultura milenar dos faraós, hoje é uma cultura árabe, eles falam árabe, não falam mais a antiga língua egípcia.
E é por isso que alguns teólogos entendem que, devido a essa promessa, que haverá um momento em que os árabes eles se converterão. E é um detalhe curioso. São 3 as religiões consideradas abraâmicas, que de alguma forma têm Abraão como um pai. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que é a religião dos árabes. Agora, no versículo 21, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Que essa promessa feita a Isaque, ela é tão clara aqui na Bíblia, que é por isso que já lemos um versículo que mostra que a bênção ela atinge a todos através de Isaque. Como povo étnico, aqui no versículo 20, há uma promessa dada aos árabes. E aí alguns teólogos entendem que os árabes estaria aqui implícita uma futura conversão dos árabes. Mas isso fica tão implícito aqui que a promessa ela é dada a Isaac que o Alcorão ele fez uma mudança. Tem uma passagem do Alcorão que diz que quem quase é sacrificado, oferecido lá no Monte Moriá foi Ismael e não Isaac. Mas o texto bíblico aqui é bem claro. E aí chegamos no versículo 19, que diz que Abraão teria crido desde o início que caso Isaac precisasse morrer, ele iria recobrá-lo, que Deus teria o poder de ressuscitá-lo. Essa interpretação que está aqui em Hebreus e que também se tornou clássica no judaísmo, ela se baseia justamente nesse versículo 5, que todos já ouviram em muitas pregações. Gênesis 22, 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Esse plural diz que ele cria que depois de terem feito o sacrifício, os dois, Abraão e Isaac, iriam retornar. Mas como Deus havia terminado de pedir que oferecesse em sacrifício o próprio filho, isso significaria que Abraão estaria crendo que, ainda que precisasse consumar o fato, que ele não iria consumar, Deus não se agrada de sacrifícios humanos, ainda que ele consumasse o fato, Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. E é isso que está sendo explorado lá em Hebreus 11, 19. Vamos aqui retornar, então. Isso também vai ser mencionado lá em Romanos, capítulo 4, versículo 17 e ao 21. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Aí no versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
E no versículo 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Por isso que Gênesis 22 é considerado a prova crucial da fé de Abraão. E é por isso que é ali que ele ganha esse título de pai da fé. Porque tudo parecia uma contradição. O Deus que ordena não matar está pedindo para sacrificar o próprio filho. O Deus que disse que ele teria uma descendência numerosa e que essa descendência numerosa não seria através de Ismael, mas através de Isaac. Mas como iria se cumprir isso caso Isaac morresse? E é naquele versículo 5, Gênesis 22, 5, que Abraão então demonstra antecipadamente essa fé. Nós vamos, eu e o menino, e nós voltaremos. É aqui que Abraão, então, ele manifesta a sua fé. Em Efésios 3:20, que já lemos, Efésios 3:20 agora. Tínhamos lido Filipenses, né? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Isso é uma declaração de fé importante lá na carta aos Efésios. E agora chegamos na última divisão, né, a conclusão dessa segunda parte, que vai dos versículos 20 ao 22, que conclui essa apreciação dos patriarcas, da época dos patriarcas, falando de três, de Isaac, Jacó e José. Olha a divisão tríplice novamente. Então, lá no Hebreus 11, 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ele está mencionando ali Gênesis, no capítulo 27, no versículo 27. Gênesis 27, versículo 27. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Do versículo 27 ao 29, é Isaac já acamado, já doente na sua velhice, ele está abençoando Jacó. E mais uma vez ele vai abençoar no capítulo seguinte, no capítulo 28, logo no início, no versículo 2 e 3. Gênesis, capítulo 28, versículos 2 e 3. Isaac falando para Jacó: Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Olha aqui o tema das peregrinações novamente. Agora, no versículo
21, Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Aqui está mencionando Gênesis, no capítulo 48, versículo 5 ao 22, que é quando ele vai abençoar todos os seus filhos. Ele já está próximo à morte. Mais especificamente, está mencionando o capítulo anterior, Gênesis, capítulo 47, versículo 31. E disse ele, jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Esse versículo está sendo mencionado ali em Hebreus. Mas tem um detalhe bem interessante. Eu vou abrir aqui novamente. Vamos ler novamente Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Isso vai ser feito lá no capítulo 48 de Gênesis. E adorou encostado à ponta do seu bordão. O fato curioso, voltando ao texto de Gênesis. Aqui diz que ele inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Só que a palavra cama, ela tem as mesmas letras no hebraico de cajado ou bordão. Quando esse versículo foi traduzido para o grego, a tradução do Antigo Testamento, lembrando, é conhecido como Septuaginta. Então, quando esse versículo foi traduzido do hebraico para o grego, o tradutor entendeu aqui, ao invés da palavra cama, mitá, entendeu a palavra bordão, matê. E aí ele entendeu que ele inclinou-se, ou ele se prostrou, né, em adoração, sobre a ponta do seu bordão. E é essa interpretação que é dada na tradução grega que vai ser explorada lá em Hebreus, no capítulo 11, 21. Que pela fé ele adorou encostado à ponta do seu bordão. Então aqui ele está fazendo uma análise da fé de Jacó com base numa outra tradução possível do texto hebraico, lá de Gênesis. Isso porque no hebraico a palavra cama e a palavra cajado ou bordão, elas têm as mesmas consoantes, mudando apenas as vogais. Mas como as primeiras cópias do texto hebraico não tinham vogais, então você tinha como fazer essa transposição. Você entender tanto como cama quanto bordão. É um detalhe interessante que vai ajudar nessa explicação aqui de Hebreus 11, 21. Agora ele termina aqui no versículo 22. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então, isso vai ser descrito também lá em Gênesis, já no finalzinho do livro. Então, Gênesis 50, versículos 24 e 25. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. 25. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui.
Isso vai ser cumprido lá em Êxodo 13, 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E isso vai ser descrito também em Josué 24 e 32. Josué 24, 32. Depois que eles já tinham entrado na terra prometida, eles vão enterrar ali os ossos de José. Também, Josué 24, 32. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram herança para os filhos de José.